como é que é o processo de bullying, infância, etc. Porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, pô, a inclusão, para a maior parte, faz muito bem, mas também pode ser um caminho. Eu tava falando hoje com uma amiga do meu trabalho que ela vai ter que trocar a filha dela de escola porque tá sofrendo bullying, tipo, há um ano e a escola não resolve, a escola não... né? Então, assim, não se sabe lidar isso, com bullying na escola hoje, em escolas que não precisam se preocupar com inclusão, por exemplo. Aí eu fico pensando como é que é isso com alunos que precisam de inclusão e etc. Como é que é? A literatura científica, ela tem algumas informações interessantes sobre bullying. Primeira coisa, quem tem autismo nível 2 e 3 são protegidos pelos colegas. Então, eles são bem tratados. Eles, via de regra, não sofrem bullying. Né? O meu filho, por exemplo, está na escola comum, porque não tem uma escola especial lá, né? E ele é super bem tratado. As crianças tratam ele, os outros crianças, 16 anos, 14 anos. Os bebês, né? Você chama assim, meu bebê, acho justo falar. Os adolescentes cuidam bem dele, tá? Ele tem um cuidado com ele, né? Porque ele é nível 3, 2 e 3. Mas o nível 1 não. O nível 1 é aquele que passa por bullying e a literatura científica diz que ele é, abre aspas, a vítima perfeita, fecha aspas, do bullying. Por quê? Porque existem dois motivos. O primeiro é porque, obviamente, por ter diagnóstico de autismo, ele tem, entre as características, ele tem uma inabilidade social expressiva. Que pode ser só um pouquinho, pode ser muito, né? Dentro mesmo do nível 1. Então, ele é um indivíduo que tem mais dificuldade. Qual dificuldade? Pode variar muito. Então, ele pode ter dificuldade de um monte de coisa diferente que vai trazer para ele o mesmo resultado. E o segundo motivo é porque não existe um sinal físico dessa deficiência visual. Então, eu sempre dou um exemplo. O bullying, ele pode ser feito por uma pessoa só, mas, em geral, ele é feito por várias. Outras pessoas, elas são, de alguma forma, cúmplices ou elas apoiam, elas ajudam o bullying. Quando você tem, por exemplo, síndrome de Down, que tem um sinal visível da deficiência, esse ato de violência que reiterado, que constitui o bullying, ele é renegado pelos outros. Os outros não embarcam como cúmplices, eles denunciam, existe um controle maior. Agora, no caso do autismo, não tem um sinal visível, você não consegue dizer que aquele indivíduo tem alguma deficiência. Então, por esses dois motivos, eles são a vítima perfeita do bullying. E isso é um problema muito sério, né? Na minha história, eu sofri bullying muito grave, verbal e físico, muito grave, muitas vezes em muitas escolas, não foi só em uma. Então, assim, o trauma, assim, ele é muito, no meu caso, ele é muito pesado em relação a isso, né? E existem políticas que se faz. Agora, o bullying, você precisa entender primeiro que ele não é uma coisa isolada. Ele faz parte de um conjunto de problemas que a gente pode chamar de problemas de disciplina ou de indisciplina na escola, né? Então, as coisas não acontecem separadamente. Quanto mais indisciplina você tem, mais bullying você tem. Porque ele faz parte desse sistema, né, de problemas de comportamento. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que eu estou falando dessas coisas aqui de pseudociência, na educação especial, mas não é só na educação especial, é na educação. Sim. Aliás, a educação é no universo. Não, mas é diferente. Né? Na educação é diferente. Tem muito. É diferente, é diferente. É bem... Não é como em outros lugares. É muito diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu sempre faço uma provocação para os professores. Eu falo assim, quem teve uma aula sobre indisciplina escolar? Só uma aula. Só uma. Que o professor disse, tem uma estratégia aqui, tem outra estratégia aqui. Nunca encontrei nenhuma universidade do Brasil inteiro, que teve uma aula. Te tacam lá para dar aula e se vira aí. Sim. E eu tô... Ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, existem várias pesquisas que ouvem professores, acabou de sair uma agora, faz um mês, que ouvem professores perguntando qual é o maior problema da educação. Todas as pesquisas, sem exceção, todas, o maior problema é a indisciplina. Então, o maior problema é a disciplina e ninguém nunca teve uma aula 15 minutos numa aula na faculdade, de 4 anos, 5 anos, para falar sobre disciplina. É como você fazer um curso de medicina e não falar sobre remédio. Não, aqui a gente não fala sobre remédio, porque esse remédio não é coisa boa. Aí é com farmacêutico. Ou assim, a gente não fala sobre doença aqui. Então, cirurgia, mas não vamos cortar nada, não vamos mexer no bisturi aqui não. Mas a cirurgia ainda é uma coisa que pontual. Nesse caso é o problema número 1. É como você fazer uma medicina e dizer que não vai falar sobre doença naquele curso. Então, como é que a gente faz para combater o bullying? Uma sequência. Primeiro, para a gente combater indisciplina, problemas de comportamento, a gente tem a melhor evidência é de um procedimento um modelo chamado PBIS, que é Positive Behavioral Intervention and Support,
que a gente traduziu por Serviço de Apoio Comportamental Escolar, que tem um artigo que a gente está apresentando isso. Aí é o seguinte, eu faço um conjunto de coisas para todos os alunos, 100%, todos. Aí, para esse, eu resolvo de 80% a 90% dos problemas. Eu tenho um segundo grupo que começa a apresentar alguns problemas. Eu faço um outro tipo de intervenção, que esse é em pequenos grupos, né? Em geral, entre 3 e 6 crianças ao mesmo tempo. Eu faço alguns grupos e eu faço um segundo nível de intervenção. E para aqueles que realmente der problema de comportamento, eu vou para o terceiro nível, que é individualizado. Eu vou fazer uma análise individual e vou fazer uma intervenção individual. O caso do bullying, ele tem intervenções que estão nos 3 níveis. No nível geral, eu preciso fazer palestras para pais, junto com os pais, professores e alunos, para todos, sobre diversidades. Então, neurodiversidade, diversidade de orientação sexual, de raça e tal. Eu preciso fazer isso. Eu preciso criar e disseminar um conceito de bullying. Todo mundo precisa saber o que é bullying, né? Porque o que é? Qual a diferença entre o bullying, né? É só um xingamento. Terceiro, eu preciso ter um canal para eu denunciar o bullying. Então, se eu tiver um bullying, para quem que eu vou falar? Ninguém sabe na escola. Então, eu preciso ter um canal. E quarto, eu preciso ter uma hierarquia de consequências. Então, por exemplo, se eu fizer isso, a consequência é essa. Se fizer aquilo, a consequência é aquela. Por exemplo, eu xingar é diferente de eu xingar sendo racista. E é diferente de eu bater. E é diferente de eu machucar, de eu bater com várias pessoas e machucar. Então, tem que ter uma hierarquia de consequências. E isso é em nível universal, certo? Então, eu tenho essas 4 coisas. No segundo nível, à medida que começa a ter problemas de comportamento, eu tenho que ter, para os alunos autistas ou com outros problemas de comportamento, uma coisa chamada treino de habilidades sociais. Treinamento de habilidades sociais. Se você assistir uma série, por exemplo, Atypical da Netflix, o menino autista, na escola ele tem um grupo de habilidades sociais, na universidade também. Aqui não tem, em geral, né? Então eu tenho treino de habilidades sociais para aqueles alunos, para eles aprenderem habilidades sociais que a gente chama de assertivas, de assertividade. E para o perpetrador, aquele que executa o bullying, eu tenho que ir aí no nível 3, é individual, porque é grave. Eu tenho que fazer um procedimento que a gente chama de análise funcional, descobrir por que ele faz aquilo. Esse procedimento permite fazer isso e fazer um procedimento chamado... Na verdade, não é um procedimento, é um procedimento baseado em função. Então, você tem vários procedimentos, a depender de qual é a função, vou fazer coisa A, B, C ou D. Então, eu precisaria fazer isso. E hoje isso é inexistente no Brasil. Inexistente. Então, cada um faz o que quiser, aí não tem uma política. Cara, isso dá pano pra manga, esse assunto, porque além do assunto ser bom... É um problemaço, assim, é gigantesco. Nós tivemos um menino que morreu agora aqui no Litoral Sul. Sempre isso dá uma comoção muito grande. Qual é a comoção que deu? O que o MEC falou sobre isso? Vocês viram? Qual a resposta? Nada. Todo mundo se calou. Abafou o caso. Eu tava falando isso hoje, que tipo... Cara, eu lembro de campanha na Globo, Serginho Groisman falando de contra o bullying e tal. Tipo, uns 12 anos atrás, cara. 15 anos atrás. E, pô, eu tava, sei lá, tinha 5 anos que eu tinha saído da escola... E já tava se falando muito disso. E eu, na verdade, não tem melhor nenhuma, assim. Tipo, não tem nenhuma política pública. Se bobear, piorou, assim. Todo bom papo precisa de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar um Moscomule que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.